Há momentos em que tudo parece calado. Os céus fechados, as orações vazias, o coração cansado. E o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Nessas horas a alma pergunta: Deus, o Senhor, ainda está aí? E é justamente nesses momentos que Ele está mais perto. Não com trovões, não com visões grandiosas, não com milagres em câmera lenta, mas com um cuidado sutil, silencioso, presente. Um cuidado que escreve a história, mesmo quando a caneta parece parada. Um cuidado que prepara encontros enquanto se enfrenta portas fechadas. Um cuidado que guarda, direciona, disciplina e transforma, mesmo quando não se percebe. Este vídeo não chegou por acaso. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Ele aparece porque chegou o tempo de ouvir algo que talvez já estivesse sussurrado em teu espírito, mas que a pressa do dia a dia abafou. A verdade de que Deus nunca deixou o controle, mesmo quando tudo saiu do controle humano. A soberania de Deus não depende da nossa percepção. Ela continua operando enquanto se dorme, enquanto se sofre, enquanto se chora. Quantas vezes um atraso salvou uma vida? Quantas vezes uma negativa foi proteção? Quantas vezes uma perda abriu espaço para algo que hoje se considera milagre? Porque o Pai não é refém da lógica. Ele vê o que não se vê. Ele antecipa armadilhas. Ele fecha portas que pareciam promissoras, porque conhece o espírito por trás delas. E é aí que entra o discernimento. Discernir não é apenas perceber o mal, é perceber o propósito de Deus no meio da confusão. É entender que certas dores não são castigos, mas cirurgias. É compreender que certos silêncios não são ausência, mas resposta. É discernir que certas pessoas saíram, não por rejeição divina, mas porque ocupavam o lugar de algo melhor que viria. O dom de discernir espíritos não serve apenas para identificar demônios. Ele serve para reconhecer a mão de Deus, mesmo no caos. Ele não é apenas uma lupa para enxergar o mal, mas um farol para perceber os detalhes da vontade divina. E essa sensibilidade não nasce da ansiedade. Ela nasce da confiança. De quem, mesmo sem entender, decide descansar. De quem aprende a ouvir além das palavras, a enxergar além das evidências, a caminhar mesmo sem mapa. Essa pessoa começa a reconhecer padrões espirituais. Começa a ver o céu em pequenos gestos. Começa a perceber que orações feitas anos atrás estão se cumprindo hoje. Começa a entender que nada foi desperdiçado, porque tudo está sendo usado. Como está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas, não apenas as boas, também as que ferem, as que atrasam, as que frustram. Quem desenvolve o discernimento espiritual não vive mais guiado por impulsos. Aprende a esperar, a sondar, a calar e, principalmente, a confiar. Porque começa a perceber que Deus está mesmo nos bastidores, orquestrando, desviando, permitindo, livrando e agindo mesmo quando todos os sinais dizem o contrário. Esse vídeo apareceu porque há algo em movimento. Algo que estava sendo trabalhado em silêncio. Algo que talvez não tenha sido compreendido ainda, mas que será revelado no tempo certo. Porque tudo o que é eterno começa no invisível. E Deus, sendo eterno, age primeiro onde os olhos não veem. A maioria das pessoas deseja respostas imediatas, sinais claros, confirmações visíveis. Mas a realidade espiritual funciona em outra frequência. Deus age nos bastidores com maestria. Trabalha em silêncio. Movimenta peças que nem se sabia que existiam. E tudo isso enquanto o coração clama por explicações. É nesse abismo entre a oração feita e a resposta visível que muitos se perdem. Perdem a fé, perdem o foco, perdem a confiança. Mas aqueles que aprendem a discernir, esses permanecem.
Discernimento não é só saber o que é de Deus e o que não é. É perceber o tempo, o modo, o espírito por trás do movimento. É ler o ambiente com olhos que não são da carne. É reconhecer que certos caminhos, mesmo largos e agradáveis, escondem espinhos espirituais. E que certas dores, mesmo intensas, são ferramentas de glória futura. Quem discerne, confia mesmo quando não entende. E isso não é alienação, é maturidade. É saber que Deus tem acesso ao quadro completo, enquanto só se vê uma pequena parte da pintura. Pessoas sem discernimento vivem à mercê das circunstâncias. São instáveis. Vivem ora crendo, ora duvidando. Se algo vai bem, Deus é bom. Se algo trava, acham que estão sendo castigadas. Mas quem tem discernimento sabe que o céu é fiel até no silêncio. E que os processos de Deus nem sempre vêm com explicações, mas sempre vêm com propósito. Discernir é enxergar propósito onde a maioria vê problema. É perceber uma lição onde outros só veem dor. É notar um livramento onde outros enxergam perda. Quantas vezes Deus evitou destruições, cortando relacionamentos? Quantas vezes Ele protegeu, fechando portas que, se fossem abertas, destruiriam? E quantas vezes Ele levou para o deserto, para poder falar de um jeito que só o silêncio permitiria? Como está escrito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E a lâmpada não revela todo o caminho, apenas o próximo passo, porque a fé não precisa do mapa inteiro. Precisa apenas confiar na mão que segura a bússola. O dom de discernir espíritos também é isso. Confiar na direção mesmo quando ela parece contra-intuitiva. É seguir por onde Deus manda, mesmo que não faça sentido. É permanecer onde Ele orientou, mesmo que doa. É sair quando Ele disser, mesmo que pareça seguro ficar. E há um mistério nisso. O discernimento espiritual não é um dom para os que desejam controle. É para os que desejam entrega, porque ele não aumenta o poder de decisão, aumenta a dependência. Discernir exige renúncia. Nem sempre se poderá explicar por que determinada decisão foi tomada. Nem sempre os outros compreenderão por que se rompeu uma aliança, se evitou uma conversa, se recusou uma proposta. Mas quem tem discernimento obedece mais do que se justifica. E aos poucos, a vida vai sendo construída não com base em sentimentos voláteis, mas em direções celestiais. Essa é a diferença entre quem vive por vista e quem vive por discernimento. Quem vive por vista reage. Quem vive por discernimento se antecipa. Quem vive por vista é levado pela aparência. Quem discerne percebe o espírito. Quem vive por vista segue a lógica. Quem discerne segue a revelação. E quem segue a revelação nunca tropeça no escuro, porque mesmo que o ambiente esteja em trevas, a luz que carrega dentro já lhe mostrou o caminho. Esse vídeo apareceu porque Deus quer despertar em muitos uma consciência mais profunda da realidade espiritual. Ele não quer apenas que você o adore nos cultos, mas que o perceba nos processos. Ele não quer apenas orações pedindo coisas, mas orações que peçam sensibilidade. Porque a sensibilidade espiritual é o verdadeiro ouro da fé. Pessoas sensíveis ao espírito não são mais inteligentes. São mais vazias de si, mais disponíveis, mais afinadas. Elas percebem mudanças no ambiente. Sentem quando algo está errado, mesmo sem provas. Sabem quando se calar, mesmo tendo razão. Sabem quando se afastar, mesmo amando. Sabem quando parar, mesmo tendo forças para continuar. Isso é discernimento, e os demônios odeiam isso, porque o discernimento quebra suas estratégias antes que amadureçam. Ele expõe falsos líderes antes que eles enganem. Ele impede laços emocionais com pessoas que trariam ruína. Ele silencia vozes manipuladoras disfarçadas de conselhos espirituais. O discernimento é o radar de Deus dentro de quem está maduro. E se esse dom está sendo despertado, é porque uma nova estação está chegando. Você não está mais no tempo de apenas sobreviver. Está entrando no tempo de ver, de discernir, de viver não pela aparência, mas pela essência. Não pela ansiedade, mas pela direção. E quem vive pela direção, vive em paz.
porque sabe que tudo, absolutamente tudo, está sob controle. Mesmo quando parece fora do lugar, mesmo quando o mundo gira ao contrário, mesmo quando nada faz sentido. A confiança plena em Deus nasce do discernimento. E o discernimento começa quando se abandona o orgulho de querer entender tudo, para receber a paz que excede todo entendimento. Como Paulo escreveu, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O que o Espírito está fazendo agora é simples, tirando a venda dos olhos espirituais, para que você enxergue que nunca esteve sozinho, para que veja que Ele sempre esteve guiando tudo, inclusive até aqui. E se esse vídeo apareceu agora, é porque você está pronto para ver. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.